Oi, gente, tudo bem com vocês? Olha só que gracinha que eu trouxe para a aula de hoje. Este cacto no vasinho, que fica lindo, né? Então, se você quer aprender a fazer esta fofurinha, continue assistindo esse vídeo. E já vou pedir para você se inscrever no canal, deixar um joinha aí no vídeo e ativar o sininho de notificação para que sempre que eu postar um vídeo novo aqui no canal, um passo a passo novo, você ficar por dentro de tudo. Então, vamos para nossa aula. No trabalho de hoje, nós vamos utilizar o fio amigurumi nas seguintes cores: preto, que é 89,90, branco, 80,01, marrom, 75,67, verde, 58,00 e sobrinhas nas cores 30,77, que é esse rosinha mais claro, 31,82, que é um rosinha mais escuro, e 12,89, que é o amarelo. Essas últimas cores que eu passei pra vocês agora, nós vamos usar bem pouquinho mesmo, tá? Então, são sobrinhas mesmo. Além disso, vamos usar agulha de crochê 2,5 milímetros, os marcadores de ponto, alfinetes, olhos com trava de segurança de 8 milímetros, tesoura, agulha de tapeçaria para os nossos arremates, nossa fibra de enchimento, que aqui é opcional, tá? A cola de silicone líquida, caso vocês queiram colar alguns detalhes do nosso vasinho aí, do nosso cacto. Então, vamos para nossa aula. Nós vamos iniciar com a cor preta, fazendo um anel mágico. Aqui dentro do anel mágico, nós vamos colocar 6 pontos baixos. Fiz os meus 6 pontos baixos. Eu sei que com a cor preta é um pouquinho mais difícil a visualização, mas eu vou estar explicando bem certinho para vocês conseguirem acompanhar. Então, agora eu já posso fechar aqui o meu anel mágico. Fecho ele completamente. E agora, nessa segunda carreira, a gente vai estar fazendo aumento por todos os pontos. Dentro do anel mágico, fizemos 6 pontos. Então, fazendo aumento agora nessa segunda carreira por todos os pontos, nós vamos ficar com 12 pontos baixos. Então, vou entrar aqui no primeiro pontinho e já fazer o meu primeiro ponto baixo. Então, vou entrar aqui no meu primeiro pontinho e já fazer o meu primeiro ponto baixo. E vou fazer mais um pontinho no mesmo ponto de base. Aqui nesse primeiro ponto que nós fizemos, nós já podemos colocar um marcadorzinho para marcar aqui. E agora, para os restantes pontos, nós vamos colocar em cada um 2 pontos baixos. Vão ser aumento por todos os pontos. Nós vamos ficar com 12 pontos baixos nessa carreira. Terminei meus 12 pontos baixos, vou tirar esse marcador, que agora eu vou usar o meu fio guia. Vou colocar ele aqui no primeiro pontinho. Nessa terceira carreira, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento. Então, nós vamos fazer da seguinte forma: no primeiro ponto, eu faço um ponto,
No segundo, eu faço um aumento. No próximo, um ponto. No segundo, um aumento. Nós vamos fazer dessa forma por toda a carreira, e nesta carreira nós vamos ficar com 18 pontos. Cheguei aqui no final da minha carreira, e nessa próxima carreira nós vamos fazer 2 pontos e um aumento. Fazemos 2 pontos sozinho, e no próximo, um aumento. 1, 2 sozinhos, e no próximo, faço 2 pontos juntos, que é o meu aumento. Vou continuar dessa mesma forma até o final da carreira, e nesta carreira nós vamos ficar com 24 pontos. Cheguei aqui, e agora nós vamos fazer 3 pontos e um aumento. Notem que primeiro fizemos um ponto e um aumento, na seguinte carreira, 2 pontos e um aumento, nesta carreira em que estamos, 3 pontos e um aumento. Nesta carreira, nós ficaremos com 30 pontos. Na seguinte, nós vamos fazer 4 pontos e um aumento, ficando com 36 pontos. Na próxima, 5 pontos e um aumento, ficando com 42 pontos. Essa será a nossa sequência. Vamos terminar esta carreira e fazer mais 2. Terminei aqui as minhas carreiras. Como eu havia dito, no final desta carreira, eu fiquei com 42 pontos. Agora, nesta próxima carreira, nós vamos fazer da seguinte forma. O nosso ponto tem a alcinha da frente e tem a alcinha de trás. Normalmente, nós pegamos essas duas alcinhas. Nesta carreira, nós vamos trabalhar pegando apenas a alcinha de trás por toda a carreira. Nós vamos fazer ponto sobre ponto, sem nenhum aumento, por toda a carreira. Nós vamos permanecer com os nossos 42 pontos. Pegando apenas a alcinha de trás. Vamos fazer os 42 pontos desta forma, não vamos fazer nenhum aumento. Ó, vai ficando uma nervurinha aqui, ó, vai sobrando a alcinha da frente, tá? Aqui é pra gente já começar a subir o nosso vasinho. Então, nós vamos fazer assim por toda a carreira, ponto sobre ponto, pegando apenas a alcinha de trás. Voltei aqui, terminando a minha carreira, faltando apenas 2 pontinhos. Esse aqui, esse próximo eu vou fazer normalmente. E esse último ponto aqui da minha carreira, eu vou fazer o ponto baixo, mas eu não vou terminá-lo, eu vou continuar com essas duas alcinhas aqui na agulha, porque agora nós vamos trocar de cor. Nós vamos vir com a cor branca. Então, a gente vai continuar com essa agulha aqui e vamos finalizar o nosso ponto, ó, vou colocar aqui o branco e vou finalizar o ponto com a cor branca, tá? Aqui eu posso puxar o preto para ajustar, tá? Não vou cortar o preto ainda, porque eu vou ajustar ele aqui primeiro. E esse meu primeiro pontinho aqui, agora pegando normalmente nas duas alcinhas, eu vou firmar ele aqui, ó, no meu primeiro ponto. Tá? Fiz ele aqui, fiz meu primeiro ponto, pegando os dois aqui, ó, as duas alcinhas, uma do branco e uma do preto, para ele poder ficar já bem firmadinho, não desmanchar o nosso trabalho. Agora, eu já posso pegar a tesourinha e cortar aqui a nossa linha preta, que agora nós vamos continuar trabalhando com a cor branca. Por uns 3 pontinhos aqui, eu vou continuar passando essas duas linhas aqui, junto com os meus pontos baixos, porque aí a gente não vai precisar dar nozinho no nosso ponto, tá? Passando por mais uns 3 pontinhos aqui, ela já vai ficar bem firme, não tem risco de desmanchar. Então,
Nesta carreira, nós vamos continuar fazendo os 42 pontos, tá? Essa é a nossa 9ª carreira, é a nossa carreira de número 9. E nós vamos continuar fazendo apenas ponto sobre ponto. Agora, nós pegamos as 2 alcinhas normalmente, com elas aqui pra baixo, e continua a minha carreira normalmente, apenas ponto sobre ponto. Terminou esta carreira, vou fazer mais uma de apenas ponto sobre ponto, ainda na cor branca, tá? Então, vai ser esta carreira e mais uma de apenas ponto sobre ponto, 42 pontos em cada carreira. Tô chegando aqui no final da minha carreira novamente, fiz minhas 2 carreiras com a cor branca, de 42 pontos altos, apenas ponto sobre ponto. Antes de fazer esse último pontinho aqui, porque nós já vamos trocar o fio novamente, já vamos trocar de cor de novo, eu vou dar uma dica aqui pra vocês, pra gente conseguir manter, pra nós conseguirmos manter o fundo do nosso vasinho mais reto, tá? Ele vai ficar mais reto e então ele vai ficar certinho na nossa mesa, onde nós vamos colocar ele, tá? Eu peguei aqui um pedacinho de papelão e vou colocar aqui a base do nosso vasinho. Vou riscar com a caneta aqui em volta dele, certinho. Ó, risco toda a volta. Risquei, vou cortar tudo em volta e aí a gente vai colocar no fundo do nosso vasinho. Aí, o fundo vai ficar bem retinho e onde a gente for colocar o nosso vasinho, ele vai ficar bem assentadinho, bem perfeitinho, tá? Essa é a dica que eu dou pra vocês. Se não quiserem, não precisa, aí a gente coloca só o enchimento, tá? Pra vocês verem aqui como fica, ó. Cortei e coloquei aqui dentro, tá? A gente pode continuar o nosso trabalho normalmente. Ele fica com a base bem durinha, bem firminha, tá? Falta apenas um ponto aqui pra eu chegar no final da minha carreira. E como eu vou fazer a troca de cor novamente, entro aqui no meu último ponto, não termino o meu ponto, fico com essas 2 laçadinhas na agulha, vou pegar a minha cor preta, finalizo o meu ponto com a cor preta e vou fazer aqui o meu próximo ponto, pegando a cor preta e a cor branca para firmar aqui antes de cortar a minha cor branca. Já fiz o meu primeiro pontinho aqui, agora eu já posso cortar o meu fio branco. Agora, nessa próxima carreira, nós vamos fazer 6 pontos e um aumento. Nós vamos voltar a aumentar de novo, tá? O nosso vasinho. Então, eu já fiz um, faço o segundo. Fiz aqui os meus 6 pontos. No próximo, eu vou fazer um aumento. Vou colocar 2 pontos juntos. Começo novamente. 6 pontos. Terminei os 6 pontos, vou fazer o meu aumento. Nesta carreira, nós vamos ficar com 48 pontos. Terminei a minha carreira e nesta próxima carreira, nós vamos fazer apenas ponto sobre ponto. Serão 48 pontos. Chegamos aqui no final da carreira. Vou deixar as 2 laçadinhas aqui na agulha. E já vou trocar pra minha cor branca. Tô com as 2 laçadinhas, passo a cor branca, finalizando o meu ponto. Agora, mesma coisa. Faço o meu próximo pontinho aqui.
tô com as duas laçadinhas. Vou cortar o meu fio preto. E vou continuar o meu trabalho normalmente, tá? Esta carreira e a próxima serão apenas ponto sobre ponto. Serão 2 carreiras de 48 pontos. Cheguei aqui no último ponto da minha carreira e já vou trocar a cor preta. Finalizo o meu ponto aqui com a cor preta. Faço aqui o meu primeiro. E já corto o meu fio. Agora, com o meu fio preto, eu vou fazer 7 pontos baixos e um aumento. Fiz meus 7 pontos baixos, o próximo será um aumento. Eu vou fazer dessa mesma forma por toda a carreira, 7 pontos e um aumento. Nesta carreira, nós vamos ficar com 54 pontos. Terminando esta carreira de aumentos, faço mais uma na cor preta, sem aumento nenhum, apenas ponto sobre ponto. Terminei aqui as minhas 2 carreiras com a cor preta. Uma carreira de aumentos, fazendo 7 pontos e um aumento, e a segunda fazendo apenas ponto sobre ponto. Agora, nós já vamos mudar para a cor branca novamente, que no último pontinho da minha carreira deixei as 2 laçadinhas e vou finalizar o meu ponto com a cor branca. Primeiro pontinho para firmar, sempre da mesma forma, gente. E aí, já posso cortar aqui a minha cor preta. Agora, nós vamos fazer apenas ponto sobre ponto. Serão 2 carreiras na cor branca de ponto sobre ponto. Serão 54 pontos para cada carreira. Nós vamos fazer 2 carreiras, então, nessa cor branca. Cheguei aqui no final das minhas 2 carreirinhas de cor branca. Já vou trocar para a cor preta. E vou fazer uma carreirinha de ponto sobre ponto. Aqui eu já posso cortar o meu fio branco. E vou fazer aqui ponto sobre ponto, tá? Serão 54 pontos de apenas ponto baixo sobre ponto baixo da carreira anterior. Cheguei aqui no final da minha carreira, agora, pegando apenas a alcinha da frente, nós vamos fazer ponto sobre ponto. Será uma carreira sem aumentos também, mas nós vamos pegar apenas a alcinha da frente. Cheguei aqui no final da minha carreira, e vocês podem notar que já fica viradinho para baixo aqui o nosso ponto, tá? É assim mesmo, porque vai ser a bordinha do nosso vaso, vai ficar dobradinho assim para fora mesmo. Agora, eu vou fazer 2 correntes. Vou virar o nosso trabalho, dou uma laçadinha na agulha, nesse primeiro ponto eu entro e faço um ponto alto. Tiro 2, laço, tiro mais 2. Dou uma laçada, entro no próximo, mais um ponto alto. Tiro 2, tiro mais 2, esse é o nosso ponto alto. Dou uma laçada, entro, fico com 3, tiro 2 e tiro mais 2. Eu vou fazer assim por toda a carreira, fazendo apenas ponto sobre ponto. Cheguei aqui no final da minha carreira,
Aqui no começo eu tenho as duas correntinhas, em seguida já tenho o meu primeiro ponto. Eu vim aqui em cima do primeiro ponto, pegando as duas alcinhas e fecho com um ponto baixíssimo. Que eu posso fazer uma correntinha para firmar o nosso ponto. Cortar o fio, não precisa ser um fio muito longo, porque aqui a gente só vai esconder por meio de alguns pontinhos e já vamos arrematar. Corto aqui. Ó, esse fiozinho a gente coloca numa agulha de tapeçaria e esconde aqui no meio dos fiozinhos aqui, ó, dos pontinhos. Coloco por dentro dos pontinhos. Aqui vai ficar da seguinte forma. Nós dobramos aqui a pontinha. Vamos ajeitar. Eu vou colocar aqui o meu papelãozinho embaixo, minha base. Fica assim. Gente, não se preocupa com esses fiozinhos que ficam aqui por dentro, porque eles até ajudam a gente na hora de encher, tá? Eles ficam aqui e já é um enchimentozinho que fica aqui. Não tem problema, não precisa cortar, tá? Que eles não vão aparecer na hora que a gente for encher o nosso vasinho. Então, ele fica assim, ó. Essa primeira parte aqui já está pronta, que é a parte do vasinho. Só falta a gente arrematar aqui o fio, né? Agora, essa próxima parte do nosso vídeo, do nosso trabalho, vai ser a gente fazer o solo do nosso cacto, tá? Onde ele vai estar plantadinho, o nosso solinho. E aí, vai ser agora, a gente vai começar a trabalhar com o fio marrom. Na carreira 20, eu vou explicar aqui como nós vamos começar o nosso solo. Lembram que na carreira 20 a gente usou apenas a alcinha da frente do ponto? E ficou sobrando aqui, ó, por dentro do nosso trabalho, as alcinhas de trás. Nós vamos começar a nossa carreira trabalhando aqui nessas alcinhas. Então, nós vamos vir aqui em qualquer um ponto aqui. Vamos pegar um ponto, colocar nossa agulha, já puxo o fio. Passo o fio por dentro do ponto. Faço uma correntinha aqui para firmar o ponto. E dentro desse mesmo ponto, eu já faço o meu primeiro ponto baixo. Essa correntinha que nós fizemos aqui para prender o ponto não vai contar como ponto baixo, tá? Nosso primeiro ponto baixo vai ser esse que nós fizemos aqui em seguida. Essa primeira carreira já vai ser carreira de diminuição. Então, contando já aqui com esse primeiro pontinho que nós fizemos, nós vemos no próximo. Faço o meu segundo. Eu vou fazer 7 pontos e uma diminuição. Então, aqui eu já tenho 3 e 7. Como aqui nós não temos duas alcinhas para fazer a diminuição, nós vamos pegar essa aqui mesmo que ficou aqui, ó. Pegamos uma do ponto e pegamos a do próximo ponto e fazemos o nosso ponto baixo. Depois de pronto os 7 pontos baixos, nós vamos fazer a diminuição. Pego a primeira alcinha, a segunda, vou passar o meu fio por dentro das duas, passo aqui primeiro dentro de uma, por dentro da outra, e faço o meu ponto baixo. E continuo normalmente, 7 pontos baixos, 2, 7. E faço novamente uma diminuição. Pego aqui o próximo ponto, pego o próximo, vou passar por dentro das duas, dos 2 pontos, voltando aqui. E fecho o meu ponto baixo. Nós vamos fazer assim por toda a carreira. Faço 7 pontos e faço uma diminuição. 7 pontos e uma diminuição. Nesta carreira, nós vamos ficar com 48 pontos. Terminei aqui a minha carreira.
E nesta próxima, nós vamos fazer 6 pontos baixos e uma diminuição. Então, eu entro aqui no meu primeiro ponto, já faço o meu primeiro. Aqui eu vou usar o marcador. Faço 2, 6 pontos e faço a minha diminuição. Nós vamos fazer assim por toda a carreira. Nesta carreira, nós vamos ficar com 42 pontos. Terminei a minha carreira e nesta próxima, nós vamos fazer 5 pontos baixos e uma diminuição. Então, fazemos o primeiro, segundo, já vou voltar aqui o meu marcador. 5. E agora, eu faço a diminuição. Pego a alcinha da frente do próximo ponto, a alcinha da frente do próximo e faço o meu ponto baixo. Nós vamos continuar fazendo desta mesma forma por toda a carreira. Nesta carreira, nós vamos ficar com 36 pontos. Cheguei aqui no final e nesta próxima carreira, nós vamos fazer 4 pontos baixos e uma diminuição. Fazemos aqui o nosso primeiro, segundo, coloco o meu marcadorzinho aqui no meu primeiro ponto. 3, 4 e uma diminuição. Nós vamos fazer assim por toda a carreira. Nesta carreira, nós vamos ficar com 30 pontos. Finalizei a minha carreira e nesta próxima, nós vamos fazer 3 pontos baixos e uma diminuição. Essa sequência, nós vamos fazer 6 vezes. Assim como em todas que nós estamos fazendo. E no final desta carreira, nós vamos ficar com 24 pontos baixos. Faço 3 pontos e uma diminuição. Terminei aqui a minha carreira e notem que já fechamos bem aqui. Agora, nós vamos começar a encher o nosso vasinho, tá? Então, a gente pega a fibra e vamos começar a encher aqui até ele ficar bem firminho, tá? Colocamos até ele ficar firme. Então, você enche o seu aí que eu vou terminar de encher o meu aqui. Já enchi o meu, ó. Enchi bem, tá bem firminho. O nosso papelão aqui no fundo fez ele ficar, ó, com o fundo bem retinho. Vai ficar bem certinho em cima da mesa. Olha só. E agora, nós vamos dar sequência às nossas carreiras, pra gente terminar de fechar aqui. Então, nessa próxima carreira, nós vamos fazer 2 pontos e uma diminuição. Nesta carreira, nós vamos ficar com 18 pontos. Então, começo aqui. Faço 1, 2, vou voltar meu marcadorzinho aqui, no meu primeiro pontinho, e faço a minha diminuição. Vamos fazer dessa forma por toda a carreira, ficando com 18 pontos no final. Terminei a nossa carreira e agora nós vamos fazer 1 ponto e uma diminuição. Essa sequência por toda a carreira. Nesta carreira, nós vamos ficar com 12 pontos. Finalizei nossa carreira e agora será a nossa última carreira. Nós faremos ela com diminuição por todos os pontos. Serão 6 diminuições, ficando assim com 6 pontos. Fiz minhas 6 diminuições, já posso esticar minha laçada aqui. Corto o meu fio.
E esse fiozinho que sobrou aqui, nós vamos passar na agulha de tapeçaria. E agora, nós vamos terminar de fechar. Nós ficamos com 6 pontos aqui no final. Pegando apenas a alcinha de fora do ponto, nós vamos passar aqui a nossa agulha por todos os pontos. Passei por 2. E o 6º ponto. Agora, eu já posso puxar. Ó, veja que fechou tudinho, não ficou nenhum buraquinho, ficou como se fosse um anel mágico aqui mesmo. E agora, nós já podemos esconder esse fio, passando algumas vezes aqui pelos pontos. Uma vez. 2. Vou passar aqui só mais uma. E aqui, eu já posso cortar. O nosso vasinho já tá pronto. Agora, a próxima etapa é a gente já fazer o nosso cacto, para depois a gente costurar aqui, onde vai ser o solinho dele. Agora, com a cor verde, eu vou fazer um anel mágico. E vou fazer 6 pontos baixos. Finalizei os meus 6 pontos baixos, já posso fechar aqui o meu anel mágico. Para a próxima carreira, eu vou fazer aumento por todos os pontos. Para cada ponto que nós fizemos, nós vamos colocar 2 pontos baixos, ficando no final desta carreira com 12 pontos. Finalizei minha carreira, já coloquei meu fiozinho guia aqui para ser meu marcador. E agora, nesta próxima carreira, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento, ficando com 18 pontos. Faço um ponto baixo e um aumento. Vamos fazer essa sequência por toda a carreira. Terminei a minha carreira de um ponto e um aumento, vou para a seguinte, de 2 pontos e um aumento. Essa vai ser a nossa sequência até o final da carreira, 2 pontos e um aumento. A próxima carreira será de 3 pontos e um aumento. E nós vamos fazendo assim até ficarmos com 6 pontos e um aumento e atingirmos 48 pontos em cada carreira. Então, nós vamos terminar essa de 2 pontos e um aumento, ficando com 24 pontos. Vamos para 3 pontos e um aumento, ficando com 30 pontos. 4 pontos e um aumento, ficando com 36 pontos. 5 pontos e um aumento, 42 pontos. E então, a última carreira de aumentos, que serão 6 pontos e um aumento, ficando com 48 pontos. Vou fazer as minhas carreiras aqui e já volto com vocês. Terminei aqui as minhas 8 carreiras, né? A última carreira foi de 6 pontos e um aumento. Agora, da carreira número 9 até a carreira 17, eu vou fazer apenas ponto sobre ponto, sem aumentos. Serão 9 carreiras de 48 pontos cada uma, tá? Vou fazer apenas ponto sobre ponto. Aqui no pezinho da minha última carreira de aumento, aqui no primeiro pontinho de atravessado, posso colocar o marcador para começar a contar as minhas carreiras retas. A partir desse marcadorzinho, contando desde essa primeira carreira depois do marcador, serão 9 carreiras de ponto sobre ponto. Fiz aqui
as minhas 9 carreiras sem aumento, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carreiras, cada uma com 48 pontos. Agora, nós vamos começar a diminuir. Então, nessa próxima carreira, nós vamos fazer 6 pontos. 1, 2 e 6, e vamos fazer a diminuição. Novamente, fazemos 6 pontos e uma diminuição. Nós vamos fazer essa sequência por toda a carreira e vamos ficar com 42 pontos. Nossa próxima carreira será de 5 pontos e uma diminuição. 3, 4, 5 e a diminuição. Nós vamos fazer assim por toda a carreira. Vamos ficar com 36 pontos. Terminei minha carreira e agora chegou a hora da gente posicionar os olhinhos do nosso cacto. A frente da minha carreira tá aqui, tá o início. Eu vou virar e vou colocar desse ladinho aqui. Nós vamos colocar os nossos olhinhos entre as carreiras 11 e 12. Nós sabemos que essa última carreira de aumento aqui que nós fizemos era a carreira de número 8. Então, a próxima é 9, 10 e 11. Essa próxima é a 12, nós vamos colocar entre uma e outra. Chega mais de pertinho aqui. Olha só. O marcador, que foi a última carreira de aumento, é a carreira número 8. Então, a próxima é 9, 10, 11, 12. Será nesta linha aqui que nós vamos colocar os nossos olhinhos. Parar por aqui, já vou colocar um alfinetezinho para marcar. A distância entre um olhinho e outro será de 6 pontos. Meu alfinete está saindo daqui, então, esse eu já conto como um pontinho de distância. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui, logo aqui na frente do meu 6º ponto, vai ser onde eu vou posicionar o meu outro marcador. Então, agora, eu já posso pegar o meu olhinho, aqui onde tá o meu primeiro marcador, ó, dou uma puxadinha assim pra ele abrir. Vou colocar o meu primeiro olhinho aqui. Agora, aqui é onde tá o meu outro alfinete, vou colocar o meu próximo olhinho. Abro assim, eu sei que é aqui que eu tenho que colocar o próximo olhinho. E já posiciono aqui. Antes de colocar a trava, nós vamos olhar para ver se tá os dois na mesma linha, se tá bem certinho. Se tiver bem certinho, nós já podemos colocar a trava. Eu dou uma viradinha assim para facilitar. Vou apoiar aqui na mesa e vou apertar. Ó, fez o barulhinho, ele já tá travado. Coloco o outro. Ó, ficaram bem certinhos. Os dois olhinhos posicionados e já travadinho aqui com a nossa travinha de segurança. Agora, na nossa próxima carreira, nós vamos fazer
4 pontos. Puxar o meu fio guia aqui pra frente. E fazemos aqui. 1, 2, 3, 4 pontos. E faço a minha diminuição. Essa vai ser a nossa sequência por essa carreira. Nesta carreira, nós vamos ficar com 30 pontos. Terminei aqui a minha carreira. Nesse próximo ponto, já posso entrar e fazer um ponto baixíssimo. E já posso cortar o meu fio. Aqui eu vou deixar um fio mais longo, que é pra gente já costurar o nosso cacto no vasinho. Então, deixa um fio mais longo, corto. E posso puxar aqui o fio. Agora, eu vou bordar uma boquinha aqui pro nosso cacto. Para isso, eu uso linha assim, ó, de meada, tá? Tô usando na cor preta. Eu puxo aqui um tamanho que eu acho que vai dar. Vou cortar. E eu faço o seguinte. Essa linha de meada, ela vem com 6 fiozinhos, bem fininhos. Eu divido, deixo 3 para um lado, 3 para o outro. Para bordar, eu vou usar só 3. Aí, eu vou separar aqui, já coloco na minha agulha de tapeçaria ou numa agulha de bordado com ponta e já volto aqui com vocês. Já passei a minha linha aqui na agulha e agora eu vou marcar onde eu quero fazer a boquinha. Eu quero fazer uma boquinha bem delicadinha aqui, bem pequenininha. O alfinete retinho aqui, tá? Você vai descer o alfinete, eu vou pular essa carreirinha aqui que tá terminando o olho e vou nessa de baixo, tá? Eu vou começar a minha boquinha aqui. Então, o alfinete retinho, eu venho um pontinho aqui pro lado e vou entrar no meio desse pontinho. E a mesma coisa aqui do outro lado. Então, com a minha agulha já aqui, ó, eu vou vir por baixo, vou entrar aqui por dentro e vou sair aqui aonde tá o meu alfinete. Posso tirar o alfinete, puxo, deixando um fiozinho aqui pra dentro sobrando, que a gente vai amarrar ele depois. Agora, eu vou passar o meu fio aqui pro ponto de baixo. E vou entrar com a minha agulha no de baixo e sair aqui no próximo reto. E puxo. Volto pra onde eu entrei. E venho aqui aonde saí. Eu não puxo muito, tá? Nós vamos deixar ele um pouquinho soltinho pra dar o formatinho da boca bem bonitinho. E agora, eu já posso tirar esse outro alfinete e vou entrar aqui com a minha agulha exatamente da onde ele saiu. Aqui pra dentro. Aqui eu vou soltar um pouquinho, que ele acabou apertando. Aí, nós vamos ajeitar. Vamos ajeitando pra ele ficar bem certinho. Já coloquei um pouquinho de enchimento aqui.
E deixa eu falar pra vocês, eu bordei a boquinha preta, mas isso não impede de vocês bordarem uma boquinha vermelhinha, uma boquinha rosinha, isso vai do critério de vocês, tá? É só uma sugestão aqui. Então, ó, coloquei um pouquinho de enchimento aqui no nosso cacto. Agora, a gente já vai posicionar ele aqui no vasinho. Ó, a parte de trás dele tá aqui com a troca das cores. Vou deixar a troca pra trás e vou posicionar ele aqui, ó. Deixar ele bem retinho aqui, bem centralizado. Centralizei ele, vou alfinetar ele todo, pra ele ficar bem presinho e não se mexer na hora que eu tiver costurando. Colocando alfinete nele todinho aqui. Prendo primeiro as laterais, que já vai dar um sustento aqui, ó. Coloquei um alfinetinho aqui desse lado, outro desse lado. Posso vir aqui atrás, colocar mais um alfinetinho aqui atrás. Você vai colocando alfinete enquanto você achar que tá precisando. Você vai mexendo aí nele, ó, aqui ele já tá bem firminho, mas é bom colocar mais uns 2. Então, você alfineta aí do jeito que você acha que vai ficar melhor pra você, tá? Eu vou terminar de alfinetar o meu aqui e já volto. Alfinetei ele todo aqui. Ó, toda a lateral. E agora, a gente vai começar a nossa costura. É uma costura bem simples, tá, gente? O que que a gente vai fazer? Como ele já tá bem posicionadinho aqui, a nossa linha tá saindo do nosso cacto. Então, nós vamos aqui pra esse, ó, vou dar uma ajustadinha. Nosso próximo ponto é bem aqui onde tá o alfinete, ó, bem nesse pezinho. Eu venho aqui, pego um pontinho do vasinho, vou pegar um pontinho bem próximo desse ponto onde tá aqui. Ó, peguei 2 alcinhas do ponto do vasinho, olha só. E aí, já venho aqui por trás, vou tirar esse alfinetinho aqui e colocar ele mais pro lado aqui. Venho aqui por trás, ó, e vou pegar as 2 alcinhas do ponto. Não vou pegar só uma, vou prender as 2 pra ficar bem firme. E aí, eu já posso puxar. Ó, puxo. Gente, se sair um pouquinho de fibra aqui pela agulha, a hora que puxar, não tem problema, tá? Depois é só a gente tirar, às vezes até uma pinça, daquelas que a gente usa pra tirar a sobrancelha mesmo, facilita muito na hora de puxar esses fiozinhos que fica sobrando aqui pro lado de fora. Mas daí, puxei. Agora, venho aqui de novo no vasinho, pego 2 alcinhas do ponto, vou pegar 2 do cacto aqui da bordinha e puxo. E já dou uma apertadinha. E de novo, vou pegar 2 aqui. Olha só. Pego 2, vou no próximo ponto aqui do cacto, de baixo pra cima, pego as 2 alcinhas também e puxo. Eu vou fazer assim pela volta toda. Quando tiver faltando aqui, ó, uns 7 pontinhos, eu paro de costurar pra terminar de encher aqui a cabecinha do meu cacto, ó, que encheu bem pouquinho.
Aí, a hora que tiver faltando aqui, ó, vai dar uns 2 centímetros aqui, um buraquinho de 2 centímetros, mais ou menos. Aí, eu paro e volto com vocês pra gente terminar de encher. Como eu tinha falado, deixei aqui, ó, um pouquinho aberto. E vou terminar de encher, ó, porque tá bem molinho ainda. Então, pego um pouco de fibra. E vou colocando aqui, ó, por essa abertura. Ó, tá bem redondinho, bem firminho. Olha só como fica a costura aqui. E aí, agora, posso continuar a minha costura aqui normalmente. Pego aqui na base. Ó, pego aqui na base. Passo aqui nas duas. E puxo. Vou continuar assim até chegar aqui no início da minha costura. Cheguei aqui no final, eu vou entrar aqui, ó, no pezinho onde tá os nossos pontinhos marrom, e vou subir a minha agulha aqui pro meio, ó. E já dou uma firmada aqui. Agora, é só eu passar pelo meio dos pontos aqui por algumas vezes. E já posso cortar o meu fio. Ó, já tá uma gracinha, né? Agora, nós vamos fazer os bracinhos aqui, os detalhezinhos do nosso cacto. Ainda na cor verde, nós vamos fazer um anel mágico. E vamos fazer 6 pontos baixos. Fiz os meus 6 pontos baixos, já fechei meu anel mágico. E agora, nessa próxima carreira, nós vamos fazer 6 aumentos. Um aumento para cada ponto de base. Ficando assim, com 12 pontos. Terminei meus 12 pontos. E agora, nós vamos fazer um ponto e um aumento. Essa sequência por 6 vezes. Nesta carreira, nós vamos ficar com 18 pontos baixos. Um ponto e um aumento por toda a carreira. Terminei aqui meus 18 pontos. Agora, eu vou fazer 6 carreiras de ponto sobre ponto. 6 carreiras com 18 pontos cada uma. Vou colocar o meu marcadorzinho aqui. E a partir daqui do meu marcador, eu conto 6 carreiras. Fiz minhas 6 carreiras retas, contando a partir do nosso marcador aqui. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras. Agora, nós vamos fazer um ponto e uma diminuição. Por toda a carreira, nós vamos fazer essa sequência. Um ponto e uma diminuição. Nós vamos ficar com 12 pontos. Terminei a minha carreira, e agora nós vamos fazer uma carreirinha de apenas ponto sobre ponto. Serão 12 pontos baixos nessa carreira, sem aumento e sem diminuição. Cheguei aqui no final da minha carreira,
Agora, essa será a nossa última carreira. Nós estamos com 12 pontos, nós vamos fazer diminuições por todos os pontos. Serão 6 diminuições e nós vamos ficar com 6 pontos. Fiz minhas 6 diminuições, agora eu vim aqui onde seria o primeiro pontinho da minha carreira, entro nele, faço um ponto baixíssimo, já posso cortar o meu fio. Deixo um fio mais longuinho também, pra gente costurar. Nós não vamos encher os bracinhos, tá? Vamos só deixar achatadinho assim mesmo, fechadinho, ó. E vamos usar eles assim. Agora, nós vamos fazer o bracinho menor. Começo com o anel mágico. Vamos colocar 6 pontos baixos no anel mágico. Depois de feito meus 6 pontos baixos, entro aqui no primeiro. Nesta carreira, nós vamos fazer aumento por todos os pontos. Vamos ficar com 12 pontos baixos. Terminei meus 12 pontos baixos, agora eu vou fazer 6 carreiras sem aumento e sem diminuição, apenas ponto sobre ponto. Coloco meu marcador aqui. E a partir do meu marcador, faço 6 carreiras. Terminei aqui as minhas 6 carreiras. Agora, nesta próxima, eu vou fazer 6 diminuições. Eu tinha aqui 12 pontos baixos, vou ficar com 6 pontos baixos. Terminando esta carreira, faço um ponto baixíssimo no primeiro ponto. Deixo um fio longo para costurar e já finalizo o meu bracinho menor. Terminei aqui meus 2 bracinhos. Prendi aqui com os alfinetes, posicionei aonde eu vou estar colocando as perninhas. Eu vou colocar desta forma. É uma sugestão, você pode estar colocando em outro lugar, fica bacana também colocar aqui uma em cima da outra, mas neste aqui eu vou posicionar assim. Agora é só costurar. Da mesma forma que nós costuramos aqui o cacto no solinho aqui na base do vasinho, vai ser a forma que nós vamos costurar aqui os bracinhos dele também. Eu vou costurar o meu aqui, a hora que eu terminar, eu volto pra mostrar como que ficou. Terminei aqui, ó, a minha costura. E o meu ficou assim. Já tá praticamente pronto. Agora, nós só vamos fazer alguns detalhes, que é opcional. Se você não quiser, não precisa fazer. Já dá pra deixar assim, que já tá uma gracinha, né? Mas eu vou mostrar pra vocês alguns detalhes pra gente enfeitar aqui o nosso cacto. Agora, com esse rosinha mais clarinho, nós vamos fazer um anel mágico. Dentro do anel mágico, nós vamos colocar 6 pontos baixos. Cheguei aqui no final, eu fecho meu anel mágico, venho no primeiro pontinho baixo e já fecho aqui com um ponto baixíssimo. Aqui eu já posso cortar o meu fio. Ó, vai ficar assim. Eu vou fazer mais um igualzinho a esse. Fiz os dois.
Aqui, esse fiozinho com uma agulha de tapeçaria ou agulha de crochê mesmo, eu vou trazer ele aqui pra trás, dou 2 nozinhos e posso cortar, tá? E aí, vai ficar os 2 redondinhos aqui e podemos reservar. Agora, com o fio amarelo, nós fazemos um anel mágico. E aqui dentro do anel mágico, nós vamos colocar 5 pontos baixos. O último pontinho dos meus 5 eu deixei sem terminar. Já vou trocar aqui pra cor rosa. Entro aqui no primeiro e faço um ponto baixíssimo. Fiz o ponto baixíssimo, vou fazer um ponto baixo no mesmo ponto. Um ponto baixo. Agora, eu vou dar uma laçada na agulha, entrar nesse mesmo ponto, vai ficar bem apertadinho, mas é assim mesmo. Faço um ponto alto. Faço outro ponto baixo. Para finalizar, faço aqui um ponto baixíssimo. Agora, eu vou entrar no ponto seguinte com um ponto baixíssimo. Faço um ponto baixo, dou uma laçada, faço um ponto alto no mesmo ponto. Faço um ponto baixo e um ponto baixíssimo. No próximo ponto, vou fazer essa mesma coisa. Entro com um ponto baixíssimo, faço um ponto baixo, um ponto alto, mais um ponto baixo e finalizo com um ponto baixíssimo. Já fiz 3 pétalas aqui da minha florzinha, vou fazer as outras 2. Finalizei aqui a minha florzinha com um ponto baixíssimo. Corto o meu fio. Já puxo aqui. Coloco esse fiozinho na agulha de tapeçaria, escondo por alguns pontinhos aqui de trás. Esses daqui, como eu já fui arrematando junto, eu já posso cortar. Então, esse daqui eu escondo, já corto o fio, e a minha florzinha fica assim, ó, bem bonitinha, né? Então, eu vou arrematar os meus fios aqui e já venho pra gente aplicar no nosso cacto. Já arrematei todos os meus fiozinhos aqui. E esses daqui, eu vou usar como bochechinha do meu cacto. Vou colocar como bochecha. E esse aqui, um apliquezinho ali perto dos bracinhos, tá? Eu não vou costurar, eu vou colar eles. Se você preferir, você pode costurar, tá? Como eu vou fazer. Ó, meu cacto tá aqui. Vou pegar uma bochechinha, colocar um pinguinho de cola. Ó, a cola transparente não dá pra ver direito, mas coloquei um pinguinho e espalhei por ela toda. Vou colocar aqui, ó, um pouquinho pra baixo do olhinho. Dá uma apertadinha.
pego o meu outro, passo um pinguinho de cola e espalho. Venho aqui embaixo do olhinho também, na mesma direção, e colo aqui. Seguro um pouquinho, já posso soltar. Só não vai estar seco ainda, tá? Essa minha cola aqui, ela demora 5 minutinhos pra secar completamente. Mas assim, ele já tá bem firminho. Agora, a florzinha. Vou passar a cola aqui do lado de trás dela. Espalho bem. Ó, onde tá brilhando aqui é onde eu coloquei a cola, tá? E vou colocar bem aqui, ó, entre um e outro. Segurar um pouquinho. E ficou assim. Aqui já seca. E terminamos o nosso vasinho com o nosso cacto. Eu espero que vocês tenham gostado. Já deixa um joinha aí pra gente, que isso me ajuda bastante. Compartilha o vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação, para que sempre que a gente postar um vídeo novo aí, você já receber em primeira mão. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.